Imagine uma cidade onde o poder não se media só em batalhas ou moedas, mas na cama, onde um toque, um olhar ou a escolha errada de parceiro podia ser tão perigosa quanto enfrentar um legionário armado. Bem-vindo a Roma, o império que dominou o mundo, mas vivia prisioneiro de suas próprias regras de prazer. Você acha que conhece a história? Prepare-se para descobrir o que nunca te contaram na escola. Hoje, vamos explorar os segredos sexuais que moldaram alianças, destruíram famílias e decidiram destinos. Histórias que começam no vinho e terminam na morte. Verdades escondidas atrás de cortinas de seda e portas trancadas a 7 chaves. Este é um convite para uma viagem por becos escuros, banquetes perigosos e camas que valiam coroas. Mas antes, se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Deixe o seu like para que esta história chegue a mais pessoas. E me diga nos comentários, de onde você está ouvindo essa confissão? Agora, sente-se, respire fundo e prepare-se para entrar na Roma que ninguém ousou ensinar. Ele caiu da cadeira, não por estar bêbado, mas porque uma mão o empurrou com força. O silêncio foi imediato. O som dos jarros de vinho cessou, e todos os olhares se voltaram para o homem que ousara rir alto demais da piada errada. Uma piada suja sobre a esposa de um senador presente. Na Roma antiga, não era a piada em si que matava, mas o contexto. Ele não sabia, mas aquele riso lhe custaria não só o jantar, mas a posição social, e talvez a vida. Horas antes, a sala estava tomada pelo cheiro de carne assada e pelo murmúrio constante das conversas em latim, misturadas com risadas controladas. As paredes exibiam afrescos de deuses nus, ironicamente tolerados, enquanto as regras para humanos eram infinitamente mais severas. O anfitrião, um patriciano de olhar frio, servia vinho com a mesma precisão com que calculava alianças políticas. Naquela mesa, cada palavra era uma moeda, e cada sorriso, uma aposta. Para entender o tamanho do erro, é preciso saber que banquetes romanos não eram apenas para comer. Eram palcos onde se decidia quem subia e quem caía no jogo do poder. Ali, um deslize de linguagem podia ser pior do que um golpe de punhal. A comida, o vinho e as piadas eram armadilhas disfarçadas de cortesia. E quem não entendia isso, aprendia da pior maneira possível. O homem expulso, um comerciante ambicioso, não sabia que a esposa do senador não apenas estava na sala, como tinha uma das mais rigorosas reputações a preservar. Na Roma antiga, rir de uma mulher respeitável era sugerir que ela não era tão respeitável assim. Isso equivalia a um ataque direto à honra do marido. E honra, ali, não se limpava com desculpas. Limpava-se com sangue, exílio ou humilhação pública. O mais curioso é que, ironicamente, muitos naquela sala tinham histórias escandalosas para contar uns dos outros. Mas a regra número 1 era simples. Os segredos circulavam, mas não se tocavam em público. Era como um feed privado de fofocas, onde todos sabiam tudo, mas fingiam que não. Um código silencioso mantinha a ordem e evitava que as máscaras caíssem antes da hora. O comerciante, no entanto, vinha de fora da elite, e não sabia dançar conforme essa música invisível. Sua piada foi mais do que uma falha de etiqueta. Foi uma afronta às colunas invisíveis que sustentavam o poder. E se Roma tinha colunas de pedra imensas, as colunas sociais eram ainda mais rígidas. Quando 2 guardas o agarraram pelos braços, a reação foi instantânea. Ele tentou se justificar, mas sua voz ecoava vazia, abafada pelo peso do silêncio coletivo. As conversas não recomeçaram, até que ele tivesse sumido completamente da sala. Na Roma antiga, a exclusão social era tão letal quanto uma condenação formal. Depois do incidente, a festa seguiu, como se nada tivesse acontecido. O vinho voltou a fluir, as músicas recomeçaram, e os afrescos pareciam sorrir para quem sabia jogar o jogo. Ali, aprender a medir palavras era sobreviver. Quem não sabia, virava exemplo para os outros. E exemplos eram sempre necessários. Por trás dessa aparente calma, cada convidado estava avaliando os limites. Não era só o comerciante que corria perigo. Qualquer um que cruzasse a linha invisível poderia ser o próximo. Roma era um tabuleiro de xadrez onde as peças se moviam com palavras, olhares e insinuações. E o xeque-mate podia vir de uma simples conversa mal calculada.
E é aí que começa a entender o verdadeiro tema desta história. Em Roma, sexo e poder estavam tão entrelaçados que um comentário mal colocado sobre a vida íntima alheia tinha mais peso político do que uma votação no Senado. O que aconteceu naquele jantar era apenas o primeiro fio puxado de um tecido muito mais complexo. Se você acha que esta foi só uma fofoca mal contada, espere para ver como as regras sexuais romanas controlavam quem você podia amar, quem podia te amar, e até o que era permitido sentir. Prepare-se, porque o próximo passo dessa viagem nos leva direto para onde o prazer se tornava lei. E a lei, prazer. Se estivesse nessa festa, você teria ficado em silêncio, ou teria feito a piada proibida. Quero saber nos comentários. Ele estava ajoelhado no chão de pedra, implorando por algo que Roma não vendia: amor. As pessoas o olhavam como se fosse um idiota, e talvez fosse, porque ali, amar era desperdiçar poder. A mulher por quem ele se humilhava estava imóvel, como uma estátua. Não chorava, não sorria. Sabia que na cidade onde vivia, sentimento era fraqueza, e fraqueza custava caro. Para entender essa cena, é preciso voltar horas antes, quando eles caminhavam juntos pelo fórum, discutindo sobre política e comércio. Ele acreditava que o casamento deles era um pacto de almas. Ela sabia que era um pacto de famílias. O que unia os dois não era paixão, mas a soma das propriedades e alianças estratégicas. Roma não queria histórias de amor, queria contratos. Entre cidadãos romanos, o sexo não era visto como a base de um relacionamento, mas como extensão do jogo de status. O que definia o valor de um homem na cama não era a intensidade do desejo, e sim a posição que ocupava no ato, e fora dele. Amor? Isso podia até acontecer, mas era um luxo perigoso. O curioso é que, enquanto se pregava a frieza calculista nos relacionamentos, os poetas da época enchiam papiros com versos arrebatados. Ovídio, por exemplo, escreveu manuais inteiros sobre como conquistar e manipular o desejo, mas sabia que, no fundo, o amor romântico era quase um erro administrativo. Na prática, o que Roma mais temia não era a luxúria, mas a perda de controle. Sentir demais podia fazer um homem tomar decisões impulsivas, comprometer alianças, abrir brechas para inimigos. Um soldado podia perder batalhas, mas um político que perdesse a cabeça por amor podia perder a cidade. Havia uma diferença clara entre amor e prazer. Prazer podia ser comprado, trocado, até imposto. Amor, não. E isso tornava o amor mais perigoso do que qualquer veneno. A elite sabia disso, e por isso mantinha distância daquilo que não podia medir, taxar ou usar como moeda. Para as mulheres, a regra era ainda mais cruel. Amar podia significar se expor, abrir o flanco para fofocas e acusações. Qualquer sinal de vulnerabilidade emocional podia ser usado como prova de conduta duvidosa. Era mais seguro sorrir com reserva e amar em silêncio, se amar fosse inevitável. O que mantinha a ordem era um sistema de códigos não escritos. As relações eram planejadas como campanhas militares: avaliar os ganhos, prever as perdas, escolher o momento do ataque. O coração não tinha voz nesse conselho de guerra, e é por isso que o homem da primeira cena estava condenado. Sua súplica pública não era só constrangedora, era uma demonstração explícita de que ele havia perdido o controle. E em Roma, perder o controle era a pior confissão possível. O julgamento não viria em tribunais, mas nos sussurros que ecoariam nos corredores e nas mesas de banquetes. Ele não seria morto por espada, mas pelo esvaziamento lento de sua reputação. Em pouco tempo, os convites sumiriam, os negócios secariam, e ele se tornaria invisível. No fundo, Roma não proibia o amor. Ela apenas o transformava num inimigo doméstico. Permitido, mas sob vigilância constante, como um escravo perigoso que se mantém acorrentado. Amar podia até não ser crime, mas era um hábito para suicidas sociais. E é com essa lógica que entramos no próximo cenário. Um lugar onde o sexo não apenas era permitido, mas regulado com tabelas, impostos e registros públicos. Um mundo em que o prazer tinha preço fixo. E Roma sempre ficava com a sua parte. Ele foi encontrado com o rosto esmagado contra o mármore frio do átrio, o corpo ainda vestido com a toga manchada de vinho. Ao lado, um par de sandálias femininas cuidadosamente deixadas, como uma assinatura silenciosa. Não foi um crime passional. Foi um recado. Em Roma, dormir com a esposa errada era assinar a própria sentença de morte.
E ele, um cidadão, deveria ter sabido disso. Voltando ao início, ele era respeitado no bairro, tinha negócios prósperos e um assento garantido nas melhores mesas de banquete. Mas a linha que separava a vida confortável da ruína era fina como o véu de uma vestal. Não importava quantas amantes tivesse, desde que elas não pertencessem a outro cidadão. Essa era a primeira regra: respeitar o território de outro homem, pelo menos oficialmente. O cidadão romano, afinal, podia ter relações com escravas, prostitutas registradas e até atrizes. Mas tocar em uma mulher casada com um igual era mexer com as fundações da honra masculina. Era como invadir um templo, não por devoção, mas pelo desafio. E a punição vinha com o peso de todo o sistema social. O mais irônico é que essa moral não tinha nada a ver com virtude. Era propriedade pura e simples. A esposa legítima de um cidadão era um bem jurídico, e transgredir isso equivalia a roubar terra ou ouro. O corpo feminino, nesse contexto, era uma fronteira política. Para manter esse equilíbrio, Roma criou um código tácito. A liberdade sexual dos homens era ampla, mas com cercas invisíveis. O curioso é que essas cercas não eram morais, mas estratégicas. Um escravo, por exemplo, não representava ameaça social. Outro cidadão, sim. Esse sistema criava um paradoxo. Era socialmente aceitável explorar o desejo em todas as direções, contanto que não houvesse choque de hierarquias. Sexo não era problema. Problema era ferir o orgulho de alguém com o mesmo título que o seu. Honra era a moeda, e o corpo, a transação. O caso do homem morto no átrio foi comentado em voz baixa por semanas. Não porque sua morte fosse trágica, mas porque servia como lembrete prático. Em Roma, os assassinatos mais eficientes eram aqueles que ensinavam uma lição para todos. A vergonha, nesse caso, se espalhava mais rápido que o cheiro de sangue. Os que assistiram ao funeral sabiam que, apesar da pompa, aquele não era luto verdadeiro. Era um evento social, um aviso mascarado por lágrimas. A viúva, imóvel, era observada mais pela postura do que pela dor. Se chorasse demais, seria acusada de culpa. Se não chorasse, de insensibilidade. Tudo isso reforçava a ideia de que, em Roma, as relações íntimas eram reguladas como leis de comércio. Cada toque, cada palavra e cada cama compartilhada passava por uma análise invisível de risco político. A paixão não tinha espaço nesse cálculo. O instinto precisava obedecer à planilha social. Mas havia aqueles que driblavam as regras, movendo-se com a destreza de um ladrão no escuro. Homens e mulheres que sabiam onde estavam as brechas e como explorá-las sem deixar rastros. Eles transformavam o jogo do prazer numa arte de espionagem. E é por essas brechas que entramos agora. No universo das mulheres romanas, suas restrições, suas manobras e as pequenas guerras silenciosas que travavam para sobreviver numa cidade que as vestia de seda, mas as prendia em correntes invisíveis. Ela estava sentada na liteira, coberta por um véu espesso que deixava ver apenas a ponta do nariz. Não porque quisesse se esconder, mas porque precisava. Momentos antes, um grupo de jovens bêbados tentou segui-la pelas ruas, rindo e fazendo comentários sussurrados. Não se atreveriam se ela fosse uma meretriz registrada. Ironicamente, o risco era maior justamente por ser uma dama respeitável. Horas antes, em sua casa, a manhã havia começado com o ritual costumeiro. A escrava penteava seu cabelo com óleo perfumado e a mãe repetia as regras de ouro. Nunca ser vista sozinha, nunca entrar em uma taverna, nunca rir alto em público. As regras não eram sobre moralidade, mas sobre aparência. O que Roma chamava de virtude era, na prática, controle social emoldurado em ouro e seda. A estola, aquela túnica longa usada pelas cidadãs casadas, era mais que roupa. Era uma etiqueta ambulante dizendo, intocável, até prova em contrário. Só que essa prova podia surgir de algo banal. Um olhar mais demorado, uma presença em lugar errado, um comentário maldoso espalhado na hora certa. Enquanto isso, a cidade era um teatro vivo. Nas ruas, escravas e prostitutas caminhavam com liberdade relativa, podendo rir, cantar, até negociar com homens abertamente. As mulheres de respeito assistiam a tudo de longe, protegidas por muros e pelas mesmas regras que as sufocavam. O mais cruel é que muitas dessas mulheres ricas invejavam a mobilidade das que viviam fora da lei.
não pelo status, mas pela liberdade de ir e vir, de falar sem medir cada palavra. Na Roma antiga, a prisão não precisava de grades, bastava um sobrenome. Havia, é claro, as que sabiam usar o próprio cárcere como arma. Algumas transformavam o lar num centro de influência política, recebendo aliados sob o pretexto de reuniões familiares. Outras cultivavam redes de informações através de escravas e serviçais. Discrição era poder, e o silêncio uma moeda cara. E havia aquelas que ousavam romper o protocolo, aparecendo em eventos públicos onde não eram bem-vindas. Cada aparição assim era um ato calculado, um desafio silencioso à etiqueta. Porém, o risco era enorme, um passo em falso, e o escândalo não ficava restrito à sua pessoa, manchava toda a família. Os homens fingiam proteger essas mulheres, mas na verdade, protegiam a si mesmos. A honra feminina era um espelho da reputação masculina. Se a esposa, irmã ou filha fosse vista como imprópria, era o nome do homem que apodrecia primeiro. No fim, o véu que cobria o rosto na liteira não era apenas tecido, era a síntese de uma cidade que pregava grandiosidade, mas mantinha metade da população dentro de fronteiras invisíveis. E essas fronteiras eram policiadas por olhares, cochichos e leis não escritas. É por isso que, para algumas, o caminho mais seguro para respirar liberdade era abandonar a respeitabilidade e entrar para um dos setores mais antigos e mais regulamentados do império, a prostituição, onde as regras eram claras, mas ao menos permitiam existir. E é para lá que vamos agora, para dentro dos bordéis romanos, onde o prazer tinha preço tabelado, registro fiscal e fila na porta. O cheiro de óleo de oliva queimado misturava-se ao aroma adocicado do incenso barato. Ela estava encostada na moldura da porta, olhando para o fiscal do império, que conferia o registro de cada mulher como quem inspeciona uma carga de trigo. Não era humilhação, era burocracia. Na Roma antiga, vender o corpo era um ofício legal, tributado e anotado em pergaminhos oficiais. Horas antes, o bordel já fervilhava com a movimentação de clientes e trabalhadores. Nas paredes, pequenas pinturas indicavam os serviços disponíveis, como um cardápio silencioso para analfabetos. O fiscal chegava sempre no mesmo horário, com a pena atrás da orelha e uma expressão de tédio. Conferia nomes, recolhia impostos, anotava datas. Era o império garantindo que até o prazer rendesse moedas para os cofres. As prostitutas registradas tinham que declarar publicamente sua profissão. Seus nomes iam para listas que qualquer cidadão podia consultar. Isso lhes dava certa proteção legal, mas também as prendia para sempre àquele rótulo. Uma vez registrada, não havia como voltar a ser respeitável. A sociedade romana não tinha botão de reset. Os preços eram tabelados, e as tarifas variavam conforme a localização do bordel e a reputação da profissional. Algumas investiam em perfumes caros e tecidos finos para atrair clientes de status mais alto, enquanto outras trabalhavam pelo volume, atendendo soldados e escravos que pagavam pouco, mas vinham em número. O mais curioso é que, apesar da marginalização, muitas prostitutas tinham mais liberdade de circulação do que mulheres de famílias nobres. Podiam caminhar pelas ruas sem véu, entrar em tavernas, negociar diretamente com homens, viajar para outras cidades. Viviam fora das correntes douradas que prendiam as damas da elite. Havia também as lupanares de luxo, bordéis exclusivos frequentados por senadores e generais. Lá, as conversas eram tão importantes quanto o serviço, e informações estratégicas circulavam entre lençóis de linho egípcio. Algumas dessas mulheres tornavam-se informantes, influenciando decisões políticas com a sutileza de um general movendo peças no tabuleiro. O Estado romano não só tolerava como lucrava imensamente com esse sistema. O imposto sobre a prostituição era fixo, e não pagar significava perder o registro. E sem registro, não havia proteção contra abusos da lei. Isso criava um ciclo em que trabalhar e pagar tributos era a única maneira de se manter viva e legalizada. Ainda assim, a vida no bordel era dura. A violência, as doenças e a exaustão eram constantes. E ao contrário do que os murais sugeriam, o prazer raramente era parte do trabalho. O corpo era uma ferramenta de sobrevivência, e o cliente, muitas vezes, um risco calculado. Mas havia algo que nem a burocracia conseguia controlar: os encontros improváveis que quebravam as regras. Clientes que voltavam não pela carne, mas pela conversa.
Relações que nasciam de trocas discretas e cresciam à sombra dos registros fiscais. Em Roma, até no bordel, o proibido tinha seu fascínio. E foi num desses encontros, fora da tabela, que nasceram as histórias mais ousadas. Aquelas que começavam com filosofia e terminavam em sussurros. É para essas reuniões secretas, regadas a vinho e intriga, que vamos agora. Ele estava com o rosto pintado de vinho, não porque tivesse bebido demais, mas porque alguém havia derramado a taça sobre ele de propósito. O salão estava iluminado por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes, e a música cessara no exato instante em que uma das convidadas gargalhou alto demais durante a recitação de um poema. A ofensa? Rir na hora errada, no lugar errado, e no tipo de festa onde cada gesto era cuidadosamente calculado. Voltando algumas horas, o ambiente parecia quase acadêmico. Homens e mulheres sentados em divãs discutiam filosofia, recitando versos de Catulo e debandando para debates sobre política externa. As jarras de vinho circulavam com parcimônia, e parecia que aquela noite seria apenas mais uma reunião de mentes afiadas. Mas, em Roma, toda festa intelectual tinha um ponto de virada. A transição era quase invisível. A música ficava mais lenta, as roupas mais frouxas e o vinho mais forte. A conversa passava de debates sobre a virtude estoica para comentários sobre quem tinha a melhor postura reclinada. O ar ficava carregado, não de ideias, mas de expectativa. Era o sinal de que o jogo havia mudado. Esses encontros, conhecidos como convivia, eram bem mais do que simples banquetes. Eram arenas políticas, palcos de negociação e, às vezes, laboratórios de intriga. Os convidados sabiam que ali, no calor do vinho e das risadas, decisões de Estado poderiam ser seladas entre um toque e outro. Mas nem todos podiam participar da segunda fase da festa. A triagem era sutil. Um olhar do anfitrião, um convite para um brinde separado ou um simples gesto da mão. Quem ficava de fora podia até continuar bebendo, mas sabia que não estava no verdadeiro epicentro da noite. O mais curioso é que, apesar de todo o clima de libertinagem, havia regras rígidas. Certas posições, certas combinações de parceiros, até certos comentários eram proibidos. A filosofia e a política davam o tom, mas o desejo era o motor invisível. E o motor precisava funcionar sem atritos que ameaçassem alianças. O vinho, nessa altura, já não era servido em taças, mas em pequenos recipientes que passavam de mão em mão, compartilhando não só a bebida, mas o contato. O toque era disfarçado de acidente. O sorriso de cortesia escondia intenções mais ousadas. No convívio romano, nada era exatamente o que parecia. O perigo morava nos excessos. Uma palavra mal colocada podia reabrir uma rivalidade antiga. Um gesto ousado podia ser interpretado como desafio político. Na Roma antiga, até o ato mais íntimo tinha repercussões públicas, e todo prazer vinha com um cálculo de risco embutido. Para alguns, essas festas eram o verdadeiro centro do poder. Não importava o que era decidido no Senado se, naquela noite, um pacto fosse selado sobre almofadas e taças de vinho. Era ali que se testava lealdade, se negociava influência e, às vezes, se decidia quem sobreviveria à próxima semana. E foi numa dessas noites, em um desses salões, que um erro de avaliação resultou em um escândalo tão grande que ecoaria pelos corredores do Palatino por meses. Tudo por causa de um amor proibido que desafiou a matemática fria do poder. É para esse tipo de romance, perigoso, inflamado e suicida, que vamos agora. Ele foi arrastado pelos guardas até o átrio, com a túnica rasgada e os olhos ainda fixos nela, como se pudesse salvá-la apenas com o olhar. Não podia. A sentença já estava dada. Exílio. O crime? Amar alguém cuja linhagem política era considerada intocável. Em Roma, não bastava escolher bem a cama. Era preciso escolher o sangue certo para se deitar. Horas antes, eles estavam juntos nos jardins de uma vila, rindo baixo enquanto partilhavam figos e segredos. Ela era filha de um senador com ambições imperiais. Ele, um militar de família modesta, mas com uma reputação limpa. O problema não era moral, era matemático. Essa união mudaria o equilíbrio de alianças e mexeria com o tabuleiro político. O romance começou como muitos na Roma antiga, disfarçado de amizade.
Passeios pelo fórum, conversas sobre filosofia, pequenas trocas de presentes. Mas na capital do mundo, amor verdadeiro era uma ameaça tão séria quanto um exército inimigo. A ligação entre eles não passaria despercebida por muito tempo. A primeira denúncia não veio de um inimigo, mas de um amigo preocupado. A fofoca correu como vinho derramado, rápida, manchando tudo pelo caminho. Em poucas horas, já não era uma história de dois amantes, mas uma acusação de conspiração política. Afinal, nada em Roma era apenas pessoal. A lei não precisava de provas concretas para agir nesse tipo de caso. Bastava a suspeita. O Senado podia argumentar que tal união representava um risco à estabilidade. E pronto. Cartas de exílio eram emitidas como convites para jantar. Nesse sentido, amar podia ser mais fatal que trair o Estado. O mais irônico é que muitos dos que condenavam publicamente esses romances proibidos tinham, em segredo, suas próprias histórias inconvenientes. Mas o sistema funcionava como um espelho seletivo. Refletia apenas a vergonha alheia, nunca a própria. Para ela, as consequências seriam diferentes. Mulheres raramente eram formalmente punidas, mas a exclusão social era tão eficaz quanto qualquer sentença. Os convites sumiam, os olhares mudavam, e o silêncio se tornava constante. A vida se transformava numa sala luxuosa sem portas de saída. Para ele, o exílio era mais que afastamento físico. Era uma morte simbólica. Afastado de Roma, perdia voz, influência e a chance de ser lembrado. Em uma cidade obcecada por fama e memória, desaparecer era o castigo final. Casos assim moldaram a ideia de que, em Roma, o amor tinha que ser aprovado pelo mesmo filtro que aprovava guerras e alianças comerciais. A Câmara e o Senado funcionavam com lógica parecida. Só entrava quem servia aos interesses do poder. Mas, para alguns, amar a pessoa errada não era erro. Era estratégia. Uma forma de desafiar o sistema por dentro, usando o próprio desejo como arma. E é exatamente essa ligação entre sexo e política que vai nos levar ao próximo cenário. A guerra invisível travada com boatos, reputações e intrigas. O senador caiu da cadeira durante a sessão, não por um ataque cardíaco, mas porque alguém, no meio do discurso, gritou a acusação que todos cochichavam há semanas, que ele se deixava dominar na cama. Não havia prova, mas também não era necessário. Em Roma, um rumor sexual bem plantado podia derrubar mais rápido que um punhal afiado. Horas antes, o Senado estava em plena discussão sobre impostos, com discursos inflamados e gestos teatrais. Entre os presentes, rivais políticos trocavam olhares calculados, esperando a oportunidade perfeita para atacar. E ali, como num jogo de dados, uma frase sussurrada na hora certa valia mais que qualquer decreto oficial. A lógica era simples. No código não escrito de Roma, o homem dominante preservava sua honra. O dominado a perdia. Não importava se o ato era consensual, se havia afeto ou se a história era mentira. Bastava espalhar a dúvida e assistir o alvo se afogar na própria defesa. O curioso é que os próprios acusadores raramente eram mais puros que suas vítimas. Mas na política romana, o pecado não estava no ato em si, e sim em deixar que ele se tornasse público. Era como se a moral fosse um teatro, e todos interpretassem papéis que sabiam falsos. Alguns até cultivavam boatos estratégicos sobre si mesmos, para criar medo ou confusão. Era um jogo de manipulação refinado, em que reputações eram moldadas como esculturas, e destruídas com a mesma rapidez. Quem dominava essa arte tinha nas mãos uma arma silenciosa, mas devastadora. O ataque ao senador não aconteceu por acaso. Foi precedido por semanas de conversas em banquetes, cartas anônimas e piadas inocentes nos corredores. Quando a acusação explodiu na sessão, não havia mais como contê-la. O estrago já estava feito, e cada repetição da história era um golpe na sua credibilidade. Nessas situações, a verdade era irrelevante. O que importava era o impacto imediato, a reação do público, o olhar de desaprovação dos pares. Em um império onde honra era mais frágil que vidro, a insinuação era suficiente para trincar toda uma carreira. E, ironicamente, muitas dessas campanhas de difamação nasciam não no Senado, mas em festas privadas, onde a língua solta pelo vinho encontrava ouvidos atentos. O sexo, em Roma,
Não era só prazer, era munição política de alto calibre. Para sobreviver, era preciso aprender a proteger não só o corpo, mas a narrativa sobre ele. O silêncio podia ser arma, mas também era vulnerabilidade. Pois quem não respondia era visto como culpado. E quem respondia demais, como desesperado. Foi dessa guerra de rumores que surgiram os espetáculos mais bizarros. Eventos públicos em que a humilhação sexual era exibida diante de multidões, como punição e entretenimento ao mesmo tempo. E é exatamente para essa arena improvável que vamos agora. O rugido da multidão não vinha por causa de um combate sangrento, mas pelo momento em que a cortina caiu, revelando 2 prisioneiros nus encenando um ato que ninguém ali jamais admitiria assistir em casa. Não era um espetáculo de prazer, era humilhação pura, transformada em entretenimento público. Em Roma, o sexo podia ser usado como arma, e como show. Horas antes, o Coliseu já estava lotado, com vendedores ambulantes circulando e o cheiro de pão recém-assado se misturando ao de suor e poeira. Os espectadores aguardavam o início dos jogos, certos de que veriam gladiadores, feras e sangue. Mas naquele dia, o evento principal era diferente. Uma encenação erótica forçada, destinada a degradar os condenados diante de milhares. Esses espetáculos aconteciam em ocasiões específicas, geralmente como punição exemplar. Os envolvidos eram criminosos, prisioneiros de guerra ou até cidadãos que haviam cruzado linhas sociais ou políticas. O objetivo não era excitar, era marcar, na memória coletiva, a consequência de desafiar as regras invisíveis do Império. O curioso é que muitos desses atos eram inspirados em mitos ou histórias famosas, com figurinos elaborados e diálogos teatrais. Só que a encenação terminava em violência, muitas vezes com a execução real dos participantes no final da performance. O aplauso vinha não pela beleza da cena, mas pelo espetáculo da queda. Para o público, esses eventos eram como um banquete visual de poder e controle. A mensagem era clara. O Império podia decidir não apenas como você vivia, mas também como você seria lembrado, e até como seria exposto antes de morrer. Nada escapava ao alcance político do espetáculo. Os que assistiam sabiam que a fronteira entre o palco e a vida real era tênue. Qualquer deslize social podia colocar alguém naquele lugar. Hoje você ria do condenado. Amanhã podia estar no papel dele. Roma adorava transformar medo em show. Os imperadores usavam esses momentos como propaganda, reforçando a ideia de que a lei não era apenas uma força invisível, mas um poder capaz de moldar até o corpo e a intimidade de seus súditos. O Coliseu era, ao mesmo tempo, arena e tribunal. E havia, sim, quem se excitasse com aquilo. Mas a excitação era parte do controle, não uma falha do sistema. Ao misturar desejo e medo no mesmo espetáculo, Roma mantinha o público cativo, literalmente. A linha entre voyeur e cúmplice se apagava. Essas exibições eram comentadas por dias nos mercados, nas tavernas e até nas casas mais nobres. Mas ninguém dizia em voz alta o que realmente sentia ao assistir. Como tudo em Roma, a verdade se escondia atrás de um véu de formalidade e negação. E quando o sangue era lavado e as cortinas fechadas, ficava claro que o Império não tinha vergonha de se contradizer. Pregava moral e virtude, enquanto transformava a intimidade em espetáculo. E é justamente essa hipocrisia que nos leva à próxima parte da história. O senador subia na tribuna para discursar sobre a importância da virtude e da moral familiar, com a toga impecavelmente dobrada e o tom de voz grave. O que ninguém dizia em voz alta é que, na noite anterior, ele havia sido visto deixando uma domus particular na Suburra, o bairro mais famoso de Roma pelo comércio de prazeres proibidos. Essa era a Roma real. Moral no discurso, luxúria nos corredores escuros. Horas antes, enquanto a cidade dormia, as ruas da Suburra fervilhavam. Lâmpadas de óleo lançavam luz amarelada sobre paredes cobertas de inscrições obscenas. Vendedores chamavam clientes para jogos de azar. E músicos improvisavam melodias que misturavam risos e gemidos no mesmo compasso. Nesse bairro, as regras oficiais não passavam da esquina. A hipocrisia romana era meticulosamente ensaiada. Em público, as elites exaltavam a disciplina e a castidade conjugal. Em privado, investiam fortunas para manter amantes, escravos e experiências que jamais admitiriam. Roma vivia num eterno teatro moral, onde cada um sabia o papel que devia representar. O mais curioso
é que até as leis contra o adultério eram usadas como ferramenta política. Imperadores aplicavam punições severas a adversários acusados de conduta imoral, enquanto eles próprios mantinham haréns particulares e banquetes de excessos. O crime não estava no ato, mas em quem o cometia e quem lucrava com a acusação. Essa contradição se espalhava por todos os níveis da sociedade. Escravos que viviam servindo aos prazeres da elite eram desprezados em público, mas indispensáveis em privado. Prostitutas eram tratadas como ameaça à moralidade, mas alimentavam o tesouro do Estado com impostos regulares. E o povo comum aprendia a viver nessa duplicidade. Fingir ignorar o que todos sabiam era parte da sobrevivência. Repetia-se em voz alta a moral oficial, enquanto se comentava baixinho sobre as escapadas noturnas de fulano ou as visitas de negócios de cicrano. Para os mais atentos, essa hipocrisia era uma pista sobre como Roma realmente funcionava. O prazer nunca foi o problema. O problema era a falta de controle sobre ele. Quando o prazer era regulado, tributado e estrategicamente usado, ele se tornava não só aceitável, mas desejável pelo próprio sistema. Os moralistas da época, como Sêneca, criticavam essa dualidade, alertando que Roma estava se afogando em luxos e falsidades. Mas suas palavras eram lidas nas mesmas salas onde orgias discretas aconteciam atrás de cortinas grossas. A ironia não passava despercebida. O espetáculo da virtude pública e do vício privado mantinha o império unido de uma forma estranha. Todos participavam, todos se protegiam, e todos tinham algo a esconder. Era um pacto silencioso, mas sólido. E nesse pacto, a base mais sombria estava na relação entre senhores e escravos, um território onde prazer e violência se misturavam, e onde a palavra consentimento não existia. É para lá que vamos agora. O corpo dele foi encontrado no pátio, o pescoço marcado por um golpe rápido e preciso. Nenhum cidadão perguntou o motivo, afinal, era apenas um escravo. A verdade é que sua morte não tinha nada a ver com trabalho mal feito ou fuga. Ele havia se gabado para outros servos de ter passado a noite na cama de seu senhor. Um comentário desses, em Roma, não era só imprudência, era sentença. Horas antes, ele ainda servia vinho numa sala silenciosa, observando sem ser visto. Escravos eram como móveis vivos, sempre presentes, raramente notados. E justamente por serem invisíveis, eram usados como receptáculos para todo tipo de desejo. Não havia negociação, apenas obediência. Para um cidadão romano, deitar-se com um escravo não era considerado imoral nem vergonhoso, desde que a hierarquia fosse clara. O ato era visto como extensão natural do poder do senhor. Mas para o escravo, era outra forma de servidão, sem espaço para recusar ou estabelecer limites. O mais cruel era o silêncio obrigatório. Um escravo que comentasse sobre encontros íntimos podia desaparecer da noite para o dia, vendido para terras distantes ou morto discretamente. O segredo era parte do contrato não escrito, e a violação desse segredo punha em risco não só o escravo, mas todo o equilíbrio de aparências. Alguns escravos aprendiam a transformar essa situação em vantagem, usando o acesso à intimidade para conseguir favores, proteção ou até a promessa de liberdade. Mas era um jogo arriscado. Qualquer passo errado, e o mesmo acesso que trazia poder, se transformava em armadilha mortal. O poder absoluto dos senhores sobre seus escravos criava um espaço onde abuso e rotina se confundiam. O desejo não precisava ser escondido, porque o corpo do escravo não tinha valor político, apenas utilitário. E por isso, qualquer prazer extraído dele não contava como transgressão. Essa normalização do abuso era aceita até por aqueles que sabiam que um dia poderiam estar do outro lado. Soldados capturados, devedores insolventes, até filhos de famílias derrotadas, podiam acabar escravizados. Em Roma, a liberdade era frágil como vidro, e bastava uma quebra para mudar de dono. O silêncio que cercava essas relações também era uma arma. Um senhor que quisesse destruir a reputação de outro podia espalhar histórias sobre como ele tratava seus escravos. O problema não era o ato, mas a forma como ele era contado, distorcido para servir à intriga. No fundo, essas relações eram um reflexo puro da lógica romana. O sexo como ferramenta de poder, sem a necessidade de justificativa moral. E muitas vezes, a única resistência possível era encontrar prazer no proibido, no exótico que vinha de terras distantes. E é exatamente para esse fascínio, misto de curiosidade e dominação,
que vamos agora. O desejo romano pelo que vinha de fora. Ele entrou no salão com um pano translúcido enrolado na cintura e uma corrente de ouro no pescoço. Não era romano. E justamente por isso, todos os olhares se voltaram para ele. Alguns o observavam com curiosidade, outros com desejo, e outros ainda com a pontada de inveja que Roma reservava para o que não podia fabricar sozinha. Naquela noite, ele não era só um convidado, era o espetáculo. Horas antes, seu nome havia sido sussurrado de corredor em corredor. Diziam que viera do Egito, trazendo perfumes que deixavam o corpo com cheiro de mel e canela, e tecidos tão leves que pareciam desafiar o vento. Para os romanos, tudo que vinha de fora carregava um sabor de pecado, de novidade irresistível. As elites competiam por essas importações humanas, como quem disputa uma peça rara de arte. Escravos gregos eram cobiçados pela beleza e inteligência, orientais pela pele e trajes incomuns, africanos pela força e porte. O desejo era embrulhado no embrulho da cultura, e o pacote completo valia fortuna. O mais irônico é que Roma se orgulhava de sua superioridade cultural, mas nunca resistiu à tentação de absorver o que julgava inferior quando lhe servia para prazer. Era como se o império fosse um colecionador voraz, incapaz de resistir a novas formas de vestir, falar ou tocar. Nas festas privadas, a presença de estrangeiros era mais do que exótica, era um símbolo de status. Quanto mais distante a origem, mais alto o valor social do anfitrião que possuía aquele corpo. E o verbo era literal. Os convidados comentavam sobre o sotaque, o movimento das mãos, o modo de caminhar. Era um tipo de objetificação que, para os romanos, não precisava ser disfarçada. O corpo estrangeiro era exibido como se fosse parte da decoração, mas com a utilidade de satisfazer curiosidades que a moral local não permitia explorar entre iguais. Alguns desses estrangeiros aprendiam a usar o fascínio a seu favor. Tornavam-se confidentes, amantes secretos ou peças-chave em intrigas domésticas. Mas viviam sob o fio da navalha. O mesmo exotismo que os tornava desejados podia transformá-los em alvos, caso se tornassem ameaçadores ao equilíbrio do lar. O apetite romano pelo novo nunca era saciado. Quando uma moda passava, outra surgia, uma nova dança, um novo tecido, um novo tipo humano a ser descoberto. Essa constante busca por novidade mantinha o desejo aceso, mas também alimentava o ciúme e a paranoia. E é justamente nessa paranoia que estava a semente da pior punição social: a infâmia. Uma marca invisível que podia destruir reputações inteiras sem que uma única espada fosse desembainhada. E é para esse golpe silencioso que vamos agora. Ele caminhava pela rua estreita, sentindo os olhares queimarem suas costas mais do que o sol do meio-dia. Não havia ferimentos, nem correntes, mas a marca que carregava era pior que qualquer cicatriz: a infâmia. Não estava escrita no corpo, mas estampada na forma como todos se afastavam. Em Roma, perder a honra era morrer de pé, e continuar respirando apenas para servir de exemplo. Horas antes, ele ainda ocupava um lugar de prestígio nos banquetes, cercado de risos e convites. Mas bastou um boato, espalhado no momento certo, para arrancá-lo dessa posição. Ninguém precisava confirmar se era verdade. A simples suspeita era suficiente para selar seu destino. A infâmia era uma morte social. Não exigia sentença formal, nem açoite, nem prisão. Ela se espalhava como um perfume barato, impregnando a memória coletiva, até que o nome da vítima fosse sinônimo de vergonha. E o mais cruel, era quase impossível removê-la. Os romanos eram mestres em usar essa arma contra rivais. Um sussurro sobre comportamento impróprio, uma insinuação sobre preferências sexuais fora do padrão permitido. E pronto. A vítima era afastada de cargos, negócios e convívios. O golpe era limpo, silencioso e devastador. O mais irônico é que muitos dos que aplicavam esse veneno viviam vidas duplas, praticando em segredo os mesmos atos que condenavam em público. Mas em Roma, a verdade não importava. O que importava era a percepção. E a percepção era moldada pelo mais rápido a contar a história. Para escapar, alguns tentavam fugir da cidade, recomeçar em províncias distantes. Mas a infâmia viajava mais rápido que as carroças. Sempre havia alguém disposto a avisar sobre o passado do recém-chegado, garantindo que ele jamais se livrasse da sombra.
Havia também quem tentasse confrontar diretamente a acusação, mas isso quase sempre piorava a situação. Negar com veemência era visto como prova de culpa, o silêncio como confissão. A lógica era perversa. Uma vez acusado, o caminho para a recuperação era praticamente inexistente. Para as mulheres, a infâmia podia ser ainda mais devastadora. Bastava um rumor de adultério para destruir alianças familiares inteiras. E ao contrário dos homens, elas raramente tinham a chance de se defender. Sua função passava a ser desaparecer. Esse medo constante moldava o comportamento de todos. Cada palavra dita, cada gesto feito em público era calculado. Não para evitar o erro real, mas para evitar a suspeita. Era um jogo de sobrevivência social, no qual até o prazer tinha que ser medido em migalhas. E no meio desse campo minado, havia um espaço curioso onde prazer e fé se encontravam. Rituais religiosos que envolviam o corpo de forma tão estratégica quanto qualquer aliança política. É para lá que vamos agora. O templo estava mergulhado em silêncio, exceto pelo som das sandálias sobre o mármore e o leve tilintar de sinos presos aos véus das sacerdotisas. No centro, uma mulher realizava um movimento lento e calculado, espalhando incenso que subia em espirais até desaparecer no teto dourado. Não era um ato de sedução, pelo menos não oficialmente. Mas em Roma, até os deuses tinham suas preferências carnais. Horas antes, os fiéis se reuniam do lado de fora, trazendo oferendas de frutas, vinho e moedas. Alguns vinham buscar bênçãos para o casamento, outros para negócios, e outros ainda, discretamente, para pedir fertilidade. Um pedido que, em certos cultos, envolvia mais do que simples orações. A religião romana não via o sexo como pecado, desde que cumprisse seu papel social ou ritual. Em alguns templos, como os dedicados a Vênus, o contato físico fazia parte das cerimônias. Não se tratava de prazer pessoal, mas de um ato simbólico, um diálogo silencioso entre humano e divino. O mais curioso é que esses rituais eram tolerados e até incentivados quando serviam ao Estado. O problema surgia quando ultrapassavam o limite estabelecido pela política. O corpo podia ser sagrado, mas também podia ser perigoso se fosse usado para desafiar a hierarquia. Para os romanos, religião e política eram inseparáveis. Um culto não era apenas um espaço espiritual, mas um palco de alianças, intrigas e demonstrações de poder. A fé era administrada como um negócio, e os deuses, muitas vezes, pareciam ter interesses muito humanos. Havia sacerdotisas que se tornavam figuras de influência, não apenas por suas funções rituais, mas pela proximidade com líderes poderosos. A intimidade sagrada podia abrir portas que nem todo ouro conseguia destrancar. Mas essa proximidade também atraía inveja e perigo. Em certos casos, a religião servia como desculpa perfeita para encontros proibidos. Um sacrifício noturno, uma purificação necessária, um ritual à meia-luz. Tudo podia ser moldado para abrigar conversas e toques que, em qualquer outro lugar, seriam escandalosos. Essa flexibilidade moral era uma das marcas de Roma. O mesmo ato que era celebrado como sagrado num templo podia ser condenado como luxúria criminosa em outro contexto, dependendo de quem participava e de quem assistia. O culto aos deuses, assim, funcionava como uma rede invisível de permissões e proibições, e quem soubesse navegar por ela podia viver com mais liberdade que qualquer cidadão comum. Mas quem errasse a rota, naufragava rápido. É por isso que quando falamos de casamentos em Roma, não podemos pensar apenas em romance ou fé. O altar e a cama estavam ligados por fios invisíveis, e o matrimônio era muito mais um contrato de guerra do que uma promessa de amor. E é para esse contrato que vamos agora. Ela estava parada diante do altar, olhando para o noivo como quem observa um desconhecido no mercado. Não havia paixão, apenas cálculo. O padre recitava as bênçãos enquanto nos bastidores, famílias inteiras trocavam olhares e acenos discretos, selando alianças políticas muito mais importantes que aquele beijo esperado pelo público. Em Roma, casamento era guerra disfarçada de festa. Horas antes, ela vestia a estola impecável, ajustada por mãos experientes, enquanto a mãe repetia a importância daquele momento. Lembre-se, filha, este homem não é seu marido. É o escudo e a espada da nossa casa. O conselho era menos sobre afeto e mais sobre sobrevivência. Casar, para a elite romana, raramente tinha a ver com amor. Era um pacto de famílias, um arranjo pensado para unir terras, negócios e influência no Senado.
Até a idade dos noivos era negociada. E não era raro que mulheres se casassem muito jovens para garantir a pureza comprovada e a obediência moldável. O mais irônico é que depois de selado o contrato, a vida sexual do casal nem sempre seguia um padrão de fidelidade. O marido podia buscar prazer fora de casa sem grandes consequências sociais. A esposa, por outro lado, vivia sob vigilância constante, e qualquer deslize podia ser transformado em escândalo. Algumas mulheres, porém, aprendiam a usar o casamento como trampolim para ampliar sua própria influência. Mantinham relações discretas com homens poderosos, usavam a posição social para proteger amigos e aliados, e faziam da própria casa um centro de decisões políticas. O leito conjugal podia ser um campo de batalha, mas também uma sala de comando. As famílias viam essas uniões como investimentos de longo prazo. Uma aliança bem planejada podia garantir décadas de estabilidade e poder. Uma escolha errada podia arruinar gerações. Não era apenas a união de duas pessoas, mas de duas estratégias. O banquete de casamento, com toda a sua pompa, era na verdade um desfile de demonstração de força. Cada prato servido, cada presente dado, cada discurso feito era um recado para amigos e inimigos. Era a política transvestida de celebração. E, no entanto, havia raros casos em que o amor surgia depois do contrato. E isso era visto com desconfiança. Sentir demais podia comprometer decisões frias e necessárias. E Roma não tinha paciência para corações apaixonados quando o futuro do Senado estava em jogo. Essa lógica transformava o casamento em uma das maiores ironias do Império. O maior símbolo de união era, na prática, uma ferramenta de separação entre vida pública e privada. No lar, reinava o protocolo. Na rua, o jogo de aparências. E quando o Império começou a balançar, essa estrutura sólida se mostrou tão frágil quanto o resto. As alianças não salvaram Roma do excesso, e os próprios casamentos estratégicos se tornaram parte da narrativa da decadência que estava por vir. É para essa decadência que vamos agora. O poeta Juvenal escreveu que Roma estava apodrecendo por dentro, mas ninguém o levou a sério. Até que começou a faltar pão nas mesas mais ricas. Nos banquetes, o vinho barato substituía o grego, as músicas perdiam o brilho, e até as fofocas soavam repetidas. O excesso que antes era combustível do Império agora era seu veneno. E o veneno já corria rápido. Horas antes, em uma festa no Palatino, convidados olhavam com tédio para uma encenação erótica que teria escandalizado gerações anteriores. Não porque se tornaram mais virtuosos, mas porque já não havia nada novo a ser mostrado. Roma, capital da inovação do prazer, estava saturada. As regras antigas, que ao menos fingiam manter uma ordem social, foram se dissolvendo. O adultério deixou de ser um segredo perigoso para se tornar quase uma piada. Festas que antes precisavam de convites exclusivos, agora eram abertas a qualquer um com coragem, ou desespero, suficiente para entrar. O mais irônico é que, enquanto a elite se entregava à repetição de seus próprios vícios, moralistas como Sêneca e Tácito gritavam sobre a perda dos valores que sustentavam o império. Mas seus alertas eram lidos como entretenimento, não como aviso. A desgraça era consumida com o mesmo apetite que um prato de ostras. O comércio sexual florescia mais do que nunca, mas com menos regras. Bordéis não se davam ao trabalho de manter registros precisos, e o Estado fechava os olhos desde que as moedas continuassem a cair nos cofres. A legalidade virou formalidade vazia. Até mesmo os templos, antes guardiões de um certo equilíbrio simbólico, começaram a se transformar em locais de festas privadas e encontros políticos mascarados de rituais. O sagrado e o profano se fundiram de vez, e já não se sabia onde começava um e terminava o outro. Para o povo comum, o colapso moral da elite não era motivo de revolta, era espetáculo. Riam dos excessos dos ricos, mas sonhavam em imitá-los. A decadência deixou de ser vergonha para se tornar meta aspiracional. Esse ciclo corroía lentamente a espinha dorsal do império. Sem a disciplina que antes moldava sua força, Roma se afundava no hedonismo. Não era uma queda repentina, mas um apodrecimento gradual, como madeira carcomida por dentro. E no meio dessa podridão crescente, as histórias mais sensacionalistas, especialmente as sexuais, ganhavam ainda mais valor. Boatos e escândalos eram vendidos como moeda política e como diversão. Roma se alimentava da própria decomposição. E, quando os bárbaros bateram as portas,
Muitos acreditaram que ainda havia tempo para reverter tudo. Mas o problema já não estava lá fora. O inimigo estava dentro, disfarçado de anfitrião de banquete. E é dessa visão distorcida que surgirá a última narrativa, a de que o prazer destruiu Roma. O general olhou para o horizonte e viu fumaça. Não era o cheiro familiar das cozinhas ou dos banhos aquecidos. Era o cheiro de Roma queimando. Enquanto isso, nos bairros mais afastados, ainda havia quem dançasse, bebesse e se entregasse às velhas orgias como se nada estivesse acontecendo. O prazer não parou nem quando as muralhas começaram a ruir. Horas antes, mensageiros percorriam as ruas, avisando sobre o avanço inimigo, mas para muitos cidadãos, aquilo era apenas mais um rumor político, uma nova intriga inventada para distrair o povo. Afinal, Roma sempre vencera. Por que seria diferente agora? A verdade é que, há muito tempo, o Império vinha se sustentando mais em suas festas do que em suas batalhas. Generais eram substituídos por anfitriões de banquetes, e estrategistas militares por mestres de cerimônia. A defesa das fronteiras parecia menos urgente que a escolha do vinho da semana. O mais irônico é que essa narrativa de que o prazer destruiu Roma era conveniente. Servia para encobrir erros estratégicos, corrupção e negligência política. Afinal, culpar o vício era mais fácil do que admitir a incompetência. Ainda assim, não se pode negar que o excesso havia enfraquecido a disciplina que antes definia o império. Soldados mal pagos desertavam para proteger suas famílias. Senadores faltavam às sessões por ressacas prolongadas, e os cofres já não eram suficientes para sustentar tanto luxo. As antigas leis sobre moralidade haviam perdido qualquer peso. Aquilo que antes era motivo de escândalo já não causava reação. Era como se a cidade tivesse se anestesiado, incapaz de perceber que o mundo à sua volta estava mudando. Para muitos historiadores, esse foi o verdadeiro veneno: a incapacidade de se adaptar. Roma acreditava que o seu modelo de prazer e poder era eterno, e ignorou os sinais de que a própria base estava se desfazendo. Os invasores não precisaram destruir Roma de uma só vez. Eles apenas empurraram uma estrutura que já estava prestes a cair. E quando as colunas tombaram, o som foi abafado pelo riso e pelo vinho sendo servido em salões ainda cheios. No dia seguinte, enquanto as ruas eram saqueadas, alguns insistiam que aquilo era apenas uma fase e que Roma voltaria a ser o que era. Não voltou. O que permaneceu foram as histórias, e nelas, o prazer ganhou o papel de vilão conveniente. Mas mesmo depois de caída, a cidade deixou um legado curioso. A forma como moldou o desejo, a política e a hipocrisia ainda vive nas sociedades modernas. E é nessa herança silenciosa que chegamos ao último ato. Como essas regras e vícios sobreviveram, mesmo quando Roma já não existia. Séculos depois da queda, nas ruínas cobertas de era, ainda ecoavam sussurros. Não era o vento, eram histórias que atravessaram gerações, carregadas por mercadores, soldados e amantes clandestinos. Roma havia desaparecido, mas suas regras invisíveis, aquelas que misturavam desejo, poder e aparência, continuavam vivas, adaptadas a novos palcos e novas roupas. Horas antes do pôr do sol, um viajante atravessava o antigo fórum, agora lar de cabras e crianças brincando entre colunas quebradas. Ele levava consigo um pergaminho com leis locais de uma cidade distante. Ao lê-las, percebeu algo estranho. Eram quase idênticas às normas que regiam a cama e a honra na velha Roma. Apenas os nomes haviam mudado. O prazer romano não foi enterrado com o império. Ele se infiltrou nas cortes medievais, nas mansões renascentistas e até nas salas de reuniões modernas. Mudaram-se as togas por ternos, as tabernas por bares exclusivos, mas a lógica permaneceu. Controlar o desejo é controlar as pessoas. O mais irônico é que, em cada era, o discurso moral continuou igual. Governantes e líderes pregavam virtude enquanto desfrutavam, em segredo, das mesmas transgressões que condenavam. A hipocrisia não apenas sobreviveu, ela floresceu, tão adaptável quanto o próprio ser humano. Em mercados distantes, prostitutas ainda eram registradas e taxadas. Nas festas mais luxuosas, convidados ainda eram separados por status, com alguns levados para salas privadas, enquanto outros ficavam apenas assistindo. Era a Roma antiga, disfarçada de mundo novo.
Os estrangeiros continuavam a ser objeto de fascínio. Os boatos sexuais ainda destruíam carreiras, e alianças políticas ainda eram seladas na cama. Cada geração achava que estava inventando algo novo, mas na verdade apenas repetia, com novas palavras, o roteiro que Roma havia escrito. E talvez seja por isso que, mesmo em sociedades que se dizem modernas, certas regras parecem tão antigas. Porque são. Herdamos não apenas monumentos e estradas, mas também os códigos secretos de conduta que definem quem pode amar, quem pode desejar e quem deve fingir que não sente nada. O viajante fechou o pergaminho e olhou para as ruínas. Percebeu que Roma não havia morrido, apenas se espalhou, dissolvida no sangue cultural de todo o mundo. Sua verdadeira conquista não foi militar, mas íntima. Essa herança é um lembrete incômodo. Por mais que mudem as roupas, as cidades e as tecnologias, o jogo continua o mesmo. E se você não souber as regras, continuará sendo apenas uma peça, movida por mãos invisíveis. E você acha que hoje vivemos livres ou ainda seguimos as mesmas regras ocultas da Roma antiga? Quero ler sua resposta nos comentários. Roma caiu, mas não caiu. Ela se escondeu nas entrelinhas das leis, nas paredes de mármore cobertas por pintura nova, nas promessas de moral que são, no fundo, desculpas para controlar desejos. Mudaram-se as palavras, mudaram-se as roupas, mas a engrenagem continua girando, movida por segredos, pelo medo da vergonha e pelo fascínio do proibido. Hoje, vivemos acreditando que somos livres, enquanto seguimos, com passos quase coreografados, o mesmo roteiro que eles escreveram há 2000 anos. A única diferença é que agora nos assistimos em alta definição.